Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Podcast Futsal. Por aqui entrevistas, convidados, personagens, personalidades do futsal, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas vamos falar de futsal brasileiro, tem muito conteúdo que está sendo produzido para você acompanhar por aqui, por isso já fica o convite aqui embaixo para te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e continuar nos acompanhando por aqui. Eu sou Luciano Andrade e você pode encontrar o nosso trabalho nas redes sociais através do @LucianoRádioRS, Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube também, o canal Luciano Rádio RS, com conteúdos um pouquinho diferentes. Todos os links aqui das redes sociais estão na descrição do vídeo para você nos acompanhar em todas elas e conferir o nosso conteúdo, tá bom? Combinado assim. E o assunto de hoje é a Liga Gaúcha de Futsal. Vai começar a temporada 2020. A bola vai rolar a partir do próximo dia 29, ainda deste mês de agosto, com a Superliga, e dia 10 de setembro a Liga 1 de Futsal. Para falar sobre isso, nós estamos em contato com o presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier. Presidente Nelson, muito obrigado pela participação por aqui mais uma vez. Tudo bem comigo? Tudo bem, Luciano? Eu que agradeço a oportunidade. A gente aí também muito feliz pela situação de estar podendo, né, ter tomada. Desde já agradecer a todo mundo. O trabalho que tem sido feito, ele é um trabalho em conjunto da comunidade futsal, para que a gente chegasse nesse momento. E o governo do estado e, obviamente, que as prefeituras, né, os municípios, pudessem também se sensibilizar e, consequentemente, nos dar a oportunidade de iniciar os trabalhos. Para o torcedor, para o pessoal que não está acompanhando o dia a dia das equipes ou até mesmo da Liga Gaúcha de Futsal, pode parecer, tão sentado de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Chegou a ter algum momento de braço cruzado nesse período aí, presidente Nelson? Luciano, eu te diria que, de forma alguma, nós, com certeza, trabalhamos muito. Certamente, se as competições estivessem acontecendo, estaria muito mais tranquilo. Mas a gente entende que o momento ele realmente ele é dessa necessidade de uma entrega. O nosso time está sendo incansável, né? O executivo, assim como todos os clubes, a gente não pode deixar nunca de ressaltar toda a dificuldade que os clubes estão passando e tudo aquilo que estão fazendo para se manter na ativa, para que a competição possa acontecer. Mas nós, da nossa parte aqui também, a entidade não parou, tentando manter a chama acesa, consequentemente buscando, no afã de acertar, muitas vezes até cometendo um ou outro equívoco, mas sempre com o intuito de buscar esse momento, que enfim chegou. Só para você ter uma ideia, ontem a reunião terminou por volta de 10 horas, nós fomos sair da sede, já era um pouco mais de 1 hora da manhã, com alguns detalhes de protocolo e da tabela, para que hoje pela manhã a gente já pudesse disponibilizar isso. Enfim, a gente tem aí tido dias bastante truculentos e de bastante trabalho, mas é satisfatório porque a nossa intenção é que quanto antes isso possa começar, e tudo que foi feito até então foi feito em prol disso. Seria mais interessante, então, para ritmo de trabalho, que o campeonato estivesse andando, presidente? Sem dúvida nenhuma, costumo dizer em casa que é exatamente isso. Se tivesse o campeonato acontecendo, os problemas passam a ser pontuais e a gente vai levando, é mais tranquilo. Mas na medida em que você tem toda essa dificuldade, que você precisa estar mantendo, né, a roda girando, sem que a gente tenha a competição, que é o atrativo principal para o torcedor, para o patrocinador, enfim, para a imprensa, para o atleta, né, para a comissão técnica. A gente, então, como entidade, a gente sofre muito por conta disso, por essa ausência. A pressão acaba sendo muito grande, porque muitas vezes as pessoas não entendem que as coisas não estão no nosso controle, elas fogem, não é da nossa alçada a decisão, e na medida em que você não tem a oportunidade de ser você o fator decisor, você depende do terceiro, e depender do terceiro é sempre contar com a incerteza. Foi isso que aconteceu até o momento, por isso que quando o governador do estado, e aí eu agradeço já, tenho feito esse agradecimento ao professor Francisco, né, o secretário de esporte, que também foi muito, muito solícito e trabalhou
para que a gente tivesse essa oportunidade, mas quando o governador deu a diretriz de que os eventos esportivos estariam liberados nas bandeiras laranja e amarela, desde que, claro, a prefeitura entendesse que poderia abrigar o evento, a gente rapidamente convocou uma reunião, nos debruçamos em cima do decreto, entendemos a subjetividade, muitas vezes, do texto e junto com os próprios clubes, para a Liga Gaúcha 1, para a Elite, a gente conseguiu dar esse start e está tudo mais ou menos encaminhado. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer com as demais. A princípio, o decreto fala em retorno de competições profissionais, então a gente entende que profissional é adulto, a categoria de base a gente vai ter que ter mais um tempo, um cuidado ainda, mas a gente quer poder fazer valer o uso para a Liga 2, para a Liga 3, para o feminino. Vamos ver como é que a gente consegue essa adequação. Presidente Nelson, quanto à preparação para as competições, a Liga trabalhava até o último momento praticamente, até ou pelo menos pouco antes da reunião desta semana, para começar efetivamente a competição no dia 29. Se tinha até um otimismo de que isso pudesse ser realizado. Em que momento a Liga entendeu que dia 29 não seria possível começar a Liga Gaúcha 1 de futsal, porque já teremos competição no dia 29. Mas como é que foi essa preocupação com a data e o agendamento e o espichar a Liga 1 lá para o dia 10, presidente Nelson? Bom, o que aconteceu foi que nós, se eu não me engano, ali início de junho, numa das primeiras reuniões virtuais se eu não me engano, a segunda, para ser mais preciso, com os dirigentes da Liga Gaúcha 1, a gente resolveu que precisava definir uma data, como forma de manter todo mundo, né, atento e na expectativa. Claro que aquilo ali era, num primeiro momento, uma ideia, se aventava uma ideia, mas que ela precisaria, para se concretizar, dos desdobramentos dia após dia. Né? A pandemia está aí e ela tem demonstrado, até de certa forma, um prejuízo muito grande para a saúde, para a economia, e a gente não tem como se colocar alheio a isso. Então, a intenção de definir uma data era nesse sentido. Mas eu acho que é importante salientar que a Liga Gaúcha ela foi muito cautelosa, ela teve sempre uma preocupação muito grande de não expor as equipes, de não expor os parceiros dessas equipes, patrocinadores, que já estão em dificuldade, aqueles que se mantêm, eles precisariam de algo, uma condução profissional. A gente viu aí várias entidades marcando data e adiando, inclusive entidades que as equipes chegaram a entrar dentro de quadra e tiveram que cancelar a partida minutos antes do jogo começar. Nós da Liga Gaúcha entendíamos que nós não poderíamos ser inconsequentes. Claro que contamos aí com o desenrolar, né? Mas a gente entendeu ontem que dia 29 não seria possível de se iniciar, muito mais por conta da dificuldade de treinamento de algumas equipes, por falta de disponibilidade dos seus ginásios, do que propriamente por uma questão de protocolo ou por algum problema que nós da entidade não conseguiríamos resolver. A gente tinha tudo organizado para dia 29. Atendemos essas solicitações de algumas equipes, colocamos para o dia 10, e aí ficou a data, o dia da semana base sendo quinta-feira, que depois você pode olhar ali, a tabela está divulgada, todos os jogos estão marcados para todas as quintas-feiras até a final, se eu não me engano, dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Óbvio que isso também vai poder se alterar conforme consenso das equipes, situação até da Liga Nacional envolvendo o Atlântico e a CBF, mas nós tínhamos essa carta na manga, Luciano. Então a gente não deixou de cumprir aquilo que a gente tinha prometido, ou pelo menos até o momento, né? Está tudo acertado para se cumprir o que a gente tinha prometido. Ter futsal dia 29/8. Agradeço também de antemão aí ao Henrique, ao Elton, né? Que de imediato entenderam que seria interessante e querem disputar essa partida. Eu acho que isso vai ser um marco, que é a primeira vez que isso vai acontecer. Vale título, a gente quer fazer uma bela de uma festa, a Liga está se preparando para um protocolo de final de campeonato, tudo isso para acontecer já no dia 29. Então a gente tem aí um pouco mais de uma semana
E eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Essa Superliga também acaba sendo um evento teste, né, Nelson, para o que vai acontecer a partir do dia 10 com a Liga Gaúcha de Futsal propriamente dito, né? E se tinha, desde o ano passado, quando houve o anúncio de que aconteceriam essas disputas entre os campeões, uma expectativa muito grande sobre esses confrontos, né, presidente? Eu tenho certeza absoluta que quando você estipula, né, ou define uma competição, claro que ela é em um jogo, né, a Superliga Gaúcha Cicobi de Futsal, ela é um jogo, mas ela é um jogo, uma pesca que se criou, em especial no último ano, o Guarani de Espumoso como campeão da Copa dos Pampas e o Atlântico como campeão estadual da Liga 1, que acabaram decidindo, essas duas equipes decidiram o estadual. Então, assim, tem toda uma atmosfera muito legal envolvendo essas duas equipes e essa partida propriamente dito. Então, a gente tinha já uma expectativa, se tudo tivesse normal, obviamente ela teria acontecido lá no início, possivelmente também com o Lagoa, campeão da Liga 2, e o 15 de Vila Maria, campeão da 3, que enfim não vai acontecer por questões de falta realmente de possibilidade, mas a gente vai definir nessa primeira competição essa atmosfera, como eu falei, e o marco para um início, não é nem uma retomada, né? É uma retomada do futsal, mas é o início das competições em 2020. Presidente Nelson, acho que é importante destacar o porquê do motivo, né, que a Liga Gaúcha acabou determinando as quintas-feiras para a realização desses jogos, hein, presidente? A partir do início da Liga 1, obviamente, né? Tá, perfeito. Deixa eu só, então, voltar, porque eu acabou fazendo uma pergunta e eu não te respondi ela. A gente vai usar, sim, como teste a Superliga Gaúcha de Cicobi de Futsal, porque ali a gente vai ter todo o protocolo, né, que as equipes vão ter que cumprir e, obviamente, a gente também vai ter que ter a nossa adaptação, né, a entidade com relação à arbitragem e tudo mais. Então, isso vai ser um evento teste, vamos aproveitar ele para ser um piloto do estadual e, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir vencer também essa etapa e, consequentemente, replicar para as demais equipes. Com relação à questão da definição da quinta-feira, é importante deixar bem claro que o dia do futsal gaúcho é o sábado à noite, e isso a gente não vai deixar nunca de mencionar. Podem acontecer jogos, inclusive a Superliga Gaúcha, né, vai acontecer no sábado, provavelmente às 19 horas, ainda estamos com alguns detalhes. A quinta-feira, a escolha da quinta-feira como dia da semana base, ela está vinculada à questão da bandeira. Por quê? É uma conversa que eu tive com o Matheus de Passo Fundo, ele abordou isso e eu acho que é legal a gente poder salientar, porque foi uma ideia que ele trouxe, e, claro, na nossa cabeça, a gente sempre imaginando o sábado, o governador ele define toda sexta-feira a bandeira que vai ser estabelecida até o outro final de semana. Entretanto, segunda-feira tem a possibilidade de um pedido de modificação para um abrandamento dessa bandeira para a região, para a cidade, enfim. Se a gente ficasse com uma data, por exemplo, de terça, a gente ia acabar sofrendo algum tipo de problema, porque seria logo depois desse pedido. Se a gente deixasse no sábado, por mais que tivesse valendo a sexta anterior, né, de repente entraria uma bandeira vermelha e o próprio prefeito diria, não vai, vamos segurar. Então, eu acho que a quinta-feira ela é um dia anterior à próxima definição. A gente foge do Brasileirão também na quarta, então eu acho que é uma data estratégica, um dia estratégico para que a gente tenha aí a competição sendo assistida, obviamente, não, os portões vão estar fechados, mas vai ser disponibilizado o streaming e a gente vai com certeza ter uma audiência enorme. O senhor falou com relação à questão dos municípios, né? Isso é importante que se diga que o protocolo do governo do estado, as orientações do governo do estado do Rio Grande do Sul, sempre submetem aos municípios a autorização ou não para a realização das atividades, não é isso, presidente Nelson? Exatamente isso. Eu acredito, inclusive, que isso
é um dos motivos que nos dão a certeza, eu vou até falar em certeza, de que a competição vai acontecer. Porque a gente sabe que muitos prefeitos, né, de muitas cidades, aí Lagoa, por exemplo, a gente sabe que Erechim já está liberado, o próprio Carlos Barbosa, CBF. A gente tem Passo Fundo, o próprio Marau está tendo um pouco mais de facilidade, outras nem tanto. Horizontina, Frederico Westphalen, o Espumoso, Seberi estão com um pouco mais de dificuldade nesse momento. Mas esses municípios, esses prefeitos, eles entendem, eles conhecem, eles sabem o que é o futsal, a importância do futsal na comunidade. Então isso facilita um pouco. Recaiu sobre eles uma responsabilidade um pouco maior, mas consequentemente com uma boa estratégia de protocolo e conscientização. Sem dúvida nenhuma, esses profissionais merecem o respeito, tá? O profissional do futsal, não só atleta como comissão técnica, a imprensa que também trabalha no futsal precisa desse respeito, precisa ser olhado com carinho. Então, eu acho que é uma atitude acertada e a gente não tem a menor dúvida de que esses prefeitos vão poder, sim, mediante, claro, a bandeira laranja e amarela, com o protocolo tudo ajeitado, liberar e a gente não vai ter maiores prejuízos. Eventualmente, a gente vai ter que mudar um jogo ou outro de sede, porque a bandeira vai ser vermelha. E aí tudo bem, a gente tem que entender que é um ano de excepcionalidade e esse ajuste vai precisar ser feito. Eu ia lhe fazer justamente este questionamento, né? Diante dessas dificuldades de alguns municípios, não está descartada esta possibilidade, presidente Nelson, de remanejar algum outro jogo, né? Não está. Se tinha ventilado até a possibilidade de alguma situação de rodada dupla, mas mesmo na reunião ontem isso acabou ficando um pouco descaracterizado pela preocupação justamente de colocar numa cidade só mais do que a própria delegação, né, que representa a cidade, o visitante, aí ter mais 2 visitantes, isso poderia trazer algum tipo de transtorno em relação ao que o prefeito e a Secretaria de Saúde, por exemplo, poderia analisar. Então, existe a possibilidade real até de troca, e aí qual é a medida que a gente vai adotar? No momento em que sair na sexta-feira as deliberações de bandeira, a Liga já se reúne. No sábado, mais tardar no domingo, a gente já define aonde vai ser aquele jogo que eventualmente vai ter que ser trocado. Então a gente já tem também essa possibilidade, essa situação definida para que a gente seja rápido e essa presteza aí consiga dar a organização de logística das equipes e tudo mais. Deixa eu só continuar mais ou menos nessa linha, presidente Nelson, para ver um comentário seu também a respeito do assunto, porque eu já falei em determinado momento sobre o futebol de campo, por exemplo, que o gauchão não aconteceria. Por quê? Porque naquele momento o governo do estado do Rio Grande do Sul dizia que o futebol só com bandeira amarela e o gauchão foi retomado em municípios com bandeira vermelha. Né? Daí a gente percebe a força política também, muitas vezes, do próprio esporte, e o futebol de campo tem toda a questão financeira que é bem maior do que o futsal, a gente sabe disso, obviamente. Mas diante de toda a evolução do que tem acontecido, dá para ter, o senhor falou em certeza, em tranquilidade, de que teremos sim o futsal e vai acontecer de uma forma, de um novo normal a partir de 10 de setembro, né, presidente? A gente não tem dúvida nenhuma que precisamos nos adequar. Agora, sim, quando eu falo em certeza, eu falo sobre o aspecto das bandeiras mesmo. Se a gente tiver a bandeira amarela ou laranja, não tem porquê a competição, o evento esportivo não acontecer. Menos que haja uma briga política, né, no município que vai sediar, eu não consigo enxergar nada diferente do que a liberação para tal. Nosso protocolo é um protocolo que está totalmente dentro das especificações que o governo do estado colocou. A gente sabe que precisa ser bastante rigoroso nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, no momento em que a gente apresenta esse protocolo e tem essa liberação do município e, consequentemente, o governador dá a definição de bandeira, e essas bandeiras são laranja ou amarela, eu já afirmo que que a competição sai, a rodada sai
nessa sede. E tem a possibilidade da parceria com os municípios que pode, mesmo em bandeira vermelha, adotar protocolos de bandeira laranja. Então essa negociação política já existe e que dá um pouco mais de segurança nesse sentido, né? Eu acredito que a gente tem que ter todo um cuidado quando se fala em alguma atitude que contrariaria o que o governador comentou, que não é para ter com bandeira vermelha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sua fala ela é condizente com a ideia, a possibilidade de você ter uma bandeira vermelha e a negociação para abrandar pode dar condição de jogo, sim. É tudo uma questão realmente política, como você mesmo falou, aonde o esporte inevitavelmente está inserido, né? Tudo é política, a vida ela é política só por você existir, mas a gente quer sempre tentar deixar à margem isso e trabalhar com a segurança, com aquilo que está sendo definido como liberado. São muitos assuntos para bater um papo com o presidente Nelson. Já quero ir agradecendo desde já a atenção de sempre do presidente Nelson, sempre incansável em nos atender e esclarecer, à medida do possível, todos os questionamentos colocados. Vamos para a parte prática agora, presidente. Superliga, a gente já falou do jogo entre Guarani de Espumoso e Atlântico de Erechim, dia 29. Dia 10, nós já temos inclusive a primeira rodada agendada da Liga Gaúcha 1 de futsal, não é isso, presidente? Sim, é isso. A tabela tá liberada já, inclusive no site. Só a questão dos horários a gente ainda não ajustou. A princípio, a gente está pensando em trazer para as 19 horas, mas isso está sendo uma conversa também com as equipes. Se eu não me engano, o Vigo, aí o presidente de Lagoa, comentou realmente em fazer às 19, que como não tem torcida, daqui a pouco isso pode facilitar um pouco. A gente está aberto, né, na medida em que os clubes entenderem o melhor horário. Acho que isso é uma questão mais tranquila de se ajeitar. Essa primeira rodada ela vai ter o clássico, né, entre Guarani de Frederico Westphalen e a Fux de Seberi, que por acaso vai ser adiado, já está adiado para o dia 29/9, por conta até de questões de quadra, né, as equipes estão com alguma dificuldade por obra e tudo mais, aquilo que eu falei também de treinamento. Mas a rodada ela se completa com outro clássico, né, o Atlântico e a CBF, Lagoa e Passo Fundo, e Guarani de Espumoso e a MF de Marau. O Horizontina nessa rodada folga, porque o formato ele ficou com 9 equipes. A gente teve depois da LAF a desistência da SAS da Associação Uruguaianense, qual a gente lamenta, essas 3 ausências, óbvio, são 3 equipes que têm uma força muito grande dentro das suas comunidades, e a gente então tem sempre um pesar, mas a gente entende também que isso é a situação que nos impele de momento. A fórmula de disputa da competição ficou a contento, presidente Nelson? É um turno só, jogo só de ida, não é ida e volta, todos contra todos, né? Exatamente. Cada equipe joga 8 partidas na primeira fase, 4 fora, 4 em casa, mas sem a situação do retorno, né? Justamente porque a gente não teria data, não era impossível a gente contemplar aí 20 datas, né? Seria sem contar semifinal, quartas de final, semifinal e final. Então a gente vai ter esse turno único, depois a gente vai ter quartas de final, semi e a final. Portanto, dessas 9 equipes, só uma fica fora, 8 vão classificar, e eu acho que é legal isso, porque a gente vai dar mais possibilidade de mais equipes permanecerem em atividade, pelo menos por mais 2 partidas, 2 semanas, e a gente com isso agita mais, agiliza mais, e eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma fórmula a contento dentro daquilo que a gente tinha de disponibilidade. Os jogos de mata-mata serão em 2 partidas, presidente? 2 partidas, essa aí nós não abrimos mão, acho que essa é uma situação que é importante, né? Você decidir em 2 jogos, eu acho que isso faz diferença, até para contemplar a questão da quadra. Claro que, né, tudo que nós já falamos, não precisaríamos repetir, mas a princípio é que as 2 equipes possam jogar nos seus ginásios. Quem sabe isso vai acontecer a partir de, se eu não me engano, final de outubro, início de novembro. Quem sabe até lá os ginásios já não estão, pelo menos parcialmente liberados, e o torcedor possa, quem sabe, contemplar aí presencialmente.
Bom, para começo de campeonato, para começo de competição, o serviço de streaming está sendo viabilizado de uma certa forma e já está avançada essa negociação, não é isso, presidente Nelson? Como vai funcionar essa questão das transmissões por imagens, né, dos jogos da Liga 1 de futsal? A gente tem uma conversa bem adiantada, ainda estamos devendo uma ou outra informação para as equipes que estão ansiosas, e é normal. O Alex, nosso diretor de marketing, está conduzindo isso, não só com a ponta da TVN, mas principalmente com os clubes, para que a gente possa, enfim, bater esse martelo, mas a intenção é que a gente tenha, sim, a transmissão pelo mesmo canal que a Liga Nacional também vai fazer uso, a expertise que eles têm. Eu acho que é importante, a gente tem um produto muito bom, eles enxergam isso, a gente tem condição de dar uma organizada de uma maneira geral nas arenas. Eu acho que tudo isso faz parte de uma evolução, de uma estratégia de evolução que nós da Liga Gaúcha temos para a nossa modalidade. Eu acho que é um salto bastante importante, e já que as coisas nos forçaram a esse tipo de atitude, talvez seja agora o momento da gente, enfim, deliberar por esse lado. Presidente Nelson, quanto à questão de acesso, adesão aos pacotes, porque será no sistema de pay-per-view, semelhante ao que está acontecendo à Liga Nacional de Futsal. É mais ou menos esse o caminho, presidente? A gente, o início das conversas, ela estava, né, sendo direcionada por aí. Já existe a possibilidade da gente, nessa primeira fase, claro que a gente vai conversar isso com os clubes e tudo mais, encontrar um meio termo aí. E talvez sim, na fase mata-mata, a partir das quartas de final, a gente cria alguma coisa para que o torcedor possa se engajar e, ao mesmo tempo, auxiliar o seu clube de coração. A gente tem algumas ideias nesse sentido. Esse é um ponto que a gente está ainda em aberto, debatendo, porque a gente sabe que é uma possibilidade de receita, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer privar o torcedor, que está ansioso também por essa volta e quer também assistir os jogos. Fato é que eu posso te garantir que, para a Superliga Gaúcha Cicobi de Futsal, nós vamos ter a transmissão e ela vai ser aberta, nós não vamos cobrar. Isso certamente já vai dar ao nosso público salonista do Rio Grande do Sul aquele gosto, aquela alegria de ver o futsal novamente. Com uma ansiedade maluca de começar a ver essa bola rolar de uma vez, né, presidente Nelson, com a mais absoluta certeza. E isso pode acontecer, então, portanto, esse acesso aos jogos gratuitos, pelo menos nesse primeiro momento, nas competições da Liga 1, então, né? A gente tem essa ideia, passou a ser uma análise que a gente está fazendo também. Repito, a gente precisa conversar com os clubes, ver de que maneira eles entendem isso. A própria TVN também, que é uma parte interessada, né? Seria a terceira parte, vamos dizer assim. Precisa também enxergar o quão importante isso é, e aí a Liga vai brigar muito pelo torcedor gaúcho. Essa é a nossa intenção, pelo menos dentro dessa ideia. Nós temos um parceiro que trabalha e se remunera a partir daí, mas eles estão bem flexíveis nesse aspecto, porque eles sabem a referência que somos na modalidade e o que isso pode ser determinante até de acesso de pessoas que vão estar assistindo às partidas. É um novo normal, todo mundo está tendo que se adaptar. E aí eu vou continuar nesse trabalho de divulgação do esporte, de acompanhamento, de transmissões. Muito se fala também, presidente Nelson, que o futsal só é o futsal que é no estado do Rio Grande do Sul graças ao trabalho das emissoras de rádio também, que realizam o trabalho de cobertura e de transmissões. Algumas modificações deverão ser implementadas para o trabalho de imprensa nesse sentido, na cobertura dos jogos. É isso, presidente? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro dizer que a gente entende isso, sabe quão importante é a função da rádio, né? O que faz, o impacto que tem, aonde alcança, a forma como conseguem replicar as informações da nossa modalidade. A gente é sabedor disso, mas, infelizmente, nesse momento, a gente também precisa, por uma questão de saúde, sanitária, de até mesmo para aprovação do protocolo de municípios, restringir, limitar o número de pessoas e, portanto, a gente vai fazer com que esse número de pessoas seja limitado o suficiente, que a gente não vai poder ter a imprensa
dentro do ginásio. A gente vai ter a TVN, né, ou, por exemplo, um parceiro do próprio clube que vai fazer uma transmissão, que tem os seus parceiros oficiais, vai ser uma equipe enxuta também, máximo, se eu não me engano, no protocolo está 4 pessoas, não mais do que isso, justamente para que narrador e comentarista possam fazer das suas casas, via tubo, como já está acontecendo, inclusive, na TV aberta, né, os jogos estão sendo narrados do estúdio, das suas casas, narradores nas suas casas. Como a gente vai implantar também a medida aqui, pelo simples fato de que a gente precisa ter o cuidado e a gente não pode correr o risco de forma alguma de repente ser barrado, porque o protocolo está abrangendo uma quantidade de pessoas muito grande e isso possa ser um problema e, no entanto, um entrave para que a competição aconteça. Então, só as transmissões oficiais para o streaming que terão acesso aos ginásios. Qualquer emissora pode transmitir, mas vai ter que se utilizar do sistema de streaming para transmitir via áudio pelas suas emissoras. É isso, presidente? Perfeito, perfeito. Nesse novo normal, como você mesmo falou, essa é a alternativa que nós encontramos para não desassistir, obviamente, essa imprensa que é tão importante, essas rádios que tanto fazem pelo futsal, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado, porque a gente precisa ter o controle, todo um acesso restrito, essa limitação de pessoas, para que a gente tenha essas aprovações e, consequentemente, as praças esportivas estejam liberadas. Presidente Nelson, preciso tocar em mais um ponto que é importante destacar, quanto à questão da testagem dos envolvidos que estarão tendo acesso aos ginásios e tudo mais. Muitos falam que o protocolo esse e os testes acabariam sendo até mesmo impossibilitador de algumas equipes participarem ou não. Outros já começam a falar que algumas exigências por parte de governos e por parte de orientações já começam a não exigir mais esta testagem de atletas, comissão técnica, pessoal envolvido. Como é que está sendo tratado neste ponto pela Liga Gaúcha de Futsal e com as equipes, a necessidade, a exigência e a frequência da realização de testes dos envolvidos, presidente? Eu vou te responder essa pergunta, Luciano, com a seguinte situação. A Liga Nacional, ela fez um protocolo que ele é muito flexível. E está conseguindo as liberações, está falando de nível Brasil, né? E a gente, então, entendeu que, na medida que a gente tem uma entidade com tamanha relevância, com a imponência, com a importância, com a organização, o profissionalismo, enfim, todos os adjetivos que a Liga Nacional merece, a gente, então, entende também que, trazendo para a nossa realidade uma ou outra adaptação, a gente conseguiria a liberação dos municípios. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós adaptamos algumas questões. A questão principal é que a testagem ela é feita pelo clube. No primeiro momento, o clube precisa enviar uma declaração de que todos os envolvidos estão aptos, um atestado médico, inclusive. O clube precisa fazer o monitoramento, a responsabilidade dele de afastar qualquer atleta ou pessoa que trabalhe junto por uma situação de sintoma, ele também tem essa obrigação. Então, tudo isso a Liga Gaúcha conseguiu trazer para a nossa realidade, aproveitando um pilar deixado pela Liga Nacional. Portanto, aquela situação do valor da testagem, que realmente impossibilitaria a participação de algumas equipes, isso acabou que foi ficou mais tranquilo. Sobretudo o aspecto de que você tem um controle, porém você não precisa estar a todo momento fazendo uma testagem rápida, que depois a gente até teve informações que nem é tão confiável assim. Uhum. Presidente Nelson, muito obrigado por todas as informações, muito obrigado pela atenção mais uma vez, bom trabalho e aguardamos. Dia 29 a bola rola no futsal do estado do Rio Grande do Sul e dia 10 de setembro começa a Liga 1 de futsal. Obrigado pela participação, presidente Nelson. Eu que agradeço, Luciano, um abraço, é um prazer, à disposição sempre. Aí está, portanto, a participação do presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier.
participando junto com a gente, trazendo todas essas informações a respeito da competição que vai iniciar dia 10 de setembro, a Liga 1 de futsal, e a Superliga já no próximo dia 29, ainda neste mês de agosto, a bola volta a rolar nos ginásios do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Luciano Andrade, você pode encontrar o nosso trabalho sempre através do @LucianoRádioRS, Twitter, Instagram, Facebook, também no YouTube, Luciano Rádio RS, com conteúdos diferentes do que esse encontrado aqui no podcast Futsal, né? Os links todos estão aqui na descrição do vídeo para você acompanhar todas as redes sociais. Combinado? Mais um convite, é claro, para você aqui embaixo te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para continuar recebendo o conteúdo que a gente produz aqui no podcast Futsal, com entrevistas, convidados, personagens, personalidades do nosso esporte, da nossa modalidade. No card, na tela final, tem várias sugestões de alguns conteúdos que já estão disponibilizados para você por aqui, tá certo? A gente se fala numa próxima. Aquele abraço e até mais!